e também dos pioneiros aqui, especialmente da região norte do estado de Mato Grosso. Deputada, você já nos ouve, deputada? Bom dia, tudo bom, Amarildo? Bom dia a todos os ouvintes da Rota FM. Bom dia, deputada, é um prazer recebê-la aqui, tá, com a gente. E esse assunto, deputada, eu acredito com toda certeza que a senhora tem conhecimento, porque a senhora é bastante ativa em tudo que acontece no nosso estado, especialmente na região norte do estado, na qual a senhora sempre esteve presente, né, e não seria diferente um assunto tão importante e com uma repercussão tão grande como esse, né, que aconteceu recentemente ali em uma audiência pública na Câmara Municipal da cidade de Sinop, onde os pioneiros e o setor produtivo se sentiu bastante ofendido com a fala de uma professora universitária da UFMT, né, que colocou aí uma situação bastante constrangedora, como foi colocado por parte aí do setor e dos pioneiros dessa região. A senhora teria uma opinião formada a respeito disso? E qual a sua opinião, efetivamente, deputada, a respeito disso? Muito bom dia para a senhora, prazer, viu? Bom dia. Como eu disse, é um prazer enorme estar falando com vocês, falando com a nossa região. Bom, eu fiquei realmente, como todos, né, espantada com as falas de teor também racista, com preconceito carregado, quando se falava dos colonizadores. Eu nasci no interior do estado de Mato Grosso e na região norte, né, ali em Juara. Então, sempre tive um respeito enorme pelas pessoas que ali chegaram, principalmente pelas dificuldades que encontraram. Não havia asfalto, não havia energia elétrica, não havia terra fértil ainda para se fazer plantio, quer dizer, era difícil até para se obter e poder fazer a sua plantação. E ouvir uma fala como aquela me revoltou, né, como mulher, me revoltou como deputada e como também mulher nascida no norte do estado de Mato Grosso. Então, nós ficamos aqui na Assembleia Legislativa todos muito consternados. É impressionante, né, o desconhecimento da professora e doutora ao se referir à região norte mato-grossense, até porque quando ela fala, parece que ela esquece do que ela se alimenta, da roupa que ela veste, né, e do que ela vive hoje, porque o estado de Mato Grosso hoje só é o que é, graças aos colonizadores que aqui chegaram. Então, aqui não tem ninguém que passou ninguém para trás, aqui não tem ninguém que tomou terra, aqui tem pessoas realmente que construíram esse estado do zero, né? Eu lembro, inclusive, Amarildo, quando era criança, né, nós demorávamos aí 3 dias para chegar de Juara, Cuiabá, as dificuldades que nós encontrávamos, sabe? Era assim, um desafio a pessoa que queria morar no norte. Em Sinop não era diferente, né? Em Sinop não era diferente. Meu pai conta para mim também de quando era prefeito, quando chegou a primeira vez a energia elétrica. Então, aquela é uma fala de uma pessoa realmente que não conhece a história dos livros, não conhece a história vivenciada pelas pessoas que sofreram e sofreram muito no nortão do estado de Mato Grosso para desbravar essa terra e para hoje construírem essas cidades que são referência hoje para o Brasil e para o mundo, né? Nós conhecemos essa realidade, deputada, eu principalmente, e o Douglas, que está aqui comigo da bancada, o Douglas Arize. Chegamos aqui no município de Alta Floresta na década de 70, em 76 nossa família já estava aqui, eu cheguei em 77, conheço toda essa realidade que a senhora citou aí, a chegada da energia, a demora para chegar de Cuiabá até principalmente a região aqui, né? Todas as dificuldades nós passamos aqui desde o início do processo de produção e agora nosso estado, essa potência produtiva que é, e ter que ouvir isso é bastante revoltante, deputada. O Douglas tem algumas colocações a fazer a senhora também. Deputada, me permita, primeiro, muito obrigado pela sua participação, um prazer enorme falar com a senhora, a gente estava até elogiando a senhora agora há pouco por ser uma mulher extremamente guerreira e continua dessa forma, que é assim que a gente vai tentar melhorar as coisas. Eu gostaria só de fazer um comunicado à senhora está falando pela Rota FM 91.9 aqui no norte do Mato Grosso para 18 municípios e também pela 88.5 no sul do estado, na região de Itiquira, Ouro Branco, Pedra Preta, enfim. Rondonópolis, toda aquela região ali. Né, são mais vários municípios e também até para o estado de Goiás. Estamos falando para o estado do Goiás. Muita gente, hein? É Bom bastante dia para gente. todos, A rota está em pleno crescimento, então a gente fica muito feliz de tê-la conosco, porque
quando a gente estava discutindo essas questões, a gente lembrou exatamente da senhora, por a senhora ser da região de Juara, e é uma região tão sofrida quanto todas as demais regiões do estado de Mato Grosso, e que nasceu exatamente desse esforço das pessoas. Porque é muito fácil ver pessoas hoje fazendo inúmeras críticas a tudo, né? O estado de Mato Grosso alcançou o desenvolvimento, vem alcançando, vem conquistando dia a dia, com toda a dificuldade e tudo mais. O agronegócio tem mantido a economia do país, também parece que o pessoal faz questão de não ver isso, não perceber isso. Mas realmente chocou muita gente com relação às falas dessa senhora, o desrespeito que a senhora mesmo falou com relação a palavras fortes, carregadas aí de racismo, né, Douglas? né? Então, Preconceito e também ideologia político-partidária, carregada de exatamente. ideologia. Eu acredito que quando você está ali, principalmente naquela discussão, né, você está discutindo ali uma reforma administrativa, quer dizer, não tinha absolutamente nada a ver com a questão da colonização do nosso estado. A forma como ela se colocou ali, ela ofendeu, né, não só Sinop, ela ofendeu toda a região norte mato-grossense. Totalmente fora de contexto, deputado. Exato, fora de contexto. E como vocês disseram aí, vocês são de Alta Floresta, né? E eu conheci Alta Floresta também menina, né? Minha família também, tenho família aí. Meu tio Pirovani é daí. Então, eu conheci Alta Floresta menina também. Eu lembro que era só mata praticamente, né? Muito parecido do que era, por exemplo, Colniza até um tempo atrás. Agora a cidade também já está crescendo. Quer dizer, as pessoas que foram para a região norte do estado de Mato Grosso, principalmente naquela época, eram pessoas que iam com aptidão para o trabalho rural mesmo. Eram pessoas assim que iam para colocar a mão na massa, para plantar na época, né? Café, arroz. Eu lembro que meu pai trabalhava com arroz, sabe? Eram pessoas assim muito humildes. Não tinha, como vocês disseram aí, condição nenhuma assim de política pública, quer dizer, sem energia, sem condições de logística, de infraestrutura, sem pontes. Saía de casa, quando tinha que ir para ir no médico, tinha que sair preparada a farofa e o frango, né? Porque você não sabia quantos dias você ia ficar na estrada. Caminhoneiros todos atolados. Então, assim, tem tanta história bonita da região norte de Mato Grosso para ser lembrada, que é triste uma pessoa querer levar para esse viés, como eu disse aqui, que é uma ideologia política partidária, de querer colocar como se o norte de Mato Grosso fosse um vilão do estado. E não é verdade. E vale lembrar o norte também, do né? estado de Mato Grosso hoje é quem sustenta esse estado. Isso vale a pena ser lembrado, porque nós temos aí no norte as maiores cidades, vamos dizer assim, em produtividade do Brasil e do mundo. Então, não é justa a fala não é justa, a fala não é adequada, né? E a fala não representa o que é o norte do estado de Mato Grosso. É interessante que ela fala no começo da fala, eu nunca tinha estado aqui. Bom, a gente percebeu que nunca tinha estado mesmo, né? É verdade. Porque para falar tanto absurdo não pode conhecer, né? Deputada, tem uma outra situação que eu gostaria de colocar, não querendo, em hipótese alguma, colocá-la em conflito com colegas do parlamento, mas nós tivemos 2 deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores que abonaram as falas dessa professora. É triste isso, né? Inclusive um deles que viveu a realidade do Nortão, foi prefeito inclusive de uma cidade 100% agrícola. Com certeza é triste, porque a Assembleia aqui, nós sabemos, até lidamos aqui com vários representantes do agronegócio, inclusive agora nós temos representatividades femininas dentro do agronegócio, né? Nós temos a Agroligadas, nós temos outras mulheres referências hoje do agro, e nós vemos, através da arrecadação do Estado, o que representa o agro para Mato Grosso. Quer dizer, hoje, a gente não pode só se pautar em cima da exportação, a gente tem que levar em consideração toda a arrecadação de impostos, direta e indireta, que o agronegócio gera. Então, nós estamos falando de todo o comércio voltado para o agro, todo o emprego gerado para o agro, né? Nós estamos falando aí, além da agricultura, também da pecuária, da agricultura familiar, que também é agro. Então, a fala de exploração, quando ela fala sobre a exploração de homens brancos, ela fala também sobre a agricultura familiar. Impossível se fazer também agricultura familiar sem você plantar, sem você fazer sua horta, sem você poder mexer com a sua terra. Então, e aliás, né, vale a pena lembrar, né, Amarildo, que isso, a grande agricultura, ela começa com a agricultura familiar.
A maioria hoje dos nossos grandes agricultores foram agricultores familiares, pequenos produtores. Então, essa fala, como eu disse, ela ofende todo cidadão mato-grossense. Ela é digna de repúdio pela forma como ela foi colocada, pela forma de ataque, pelo nível de ataque. Nós não estamos atacando a professora como ela atacou a região, até porque é uma mulher, merece com certeza o nosso respeito, mas tem que também respeitar as pessoas que ali vivem, aliás, que aí vivem, né? Porque, como eu disse para você, ofendeu toda uma região e, consequentemente, um estado também. Eu recebi mensagens de produtores do estado todo, não foi só da região norte, né? Todos se ofenderam porque parece que as pessoas estão aqui no estado só para sugar. E não é verdade. A pessoa que escolhe morar no interior, muito diferente de quem mora na capital, ela tem muito mais dificuldade de sobrevivência, tem muito mais dificuldade a ter acesso a médicos, e você sabe disso, tem muito mais dificuldade a tantas coisas do que quem vive na capital. As facilidades da capital são muito maiores. Até porque essa pessoa que fez esses comentários todos, como a senhora bem disse, né, não viveu tudo que a gente viveu, né, deputada? Só lembrando, quando a minha família chegou em Alta Floresta, nos anos de 1976, a gente tem o hábito de dizer que o Mato Grosso foi desbravado no braço, porque né, maquinário não existia, era no braço mesmo. Passou-se fome, morreu-se de malária muitas e muitas pessoas, inúmeras doenças, dificuldades, quer dizer, nada foi fácil, foi muito sofrido, tudo muito sofrido, a custa de muita gente. Pegou mais de 40 malárias, sabe? Mais de 40 malárias. Curava-se malária aqui em Mato Grosso igual se curava uma febrinha, sabe? Era uma coisa simples aqui. Eu tive um tio que faleceu em Santa Catarina, aos 21 anos, vítima de malária, porque chegou lá e eles não sabiam como tratava. Porque como aqui em Mato Grosso era uma coisa tão comum, tão banal, e lá não, lá era uma coisa assim, uma exceção, uma raridade, meu tio acabou morrendo com 21 anos de malária. E tem umas coisas assim, as pessoas às vezes veem hoje, eu cheguei muito menina, né, aqui na capital, com 6 anos, mas eu lembro de tudo que a gente vivenciava aí, eu lembro daquelas estruturas. Você deve lembrar, esses dias virou piada também na internet, aqueles banheiros que só tinham um buraco no chão, aqueles chuveiros que eram feitos de balde, que a gente aquecia a água no fogão a lenha para colocar dentro do balde para tentar tomar um banho meio quente. São coisas assim que as pessoas que vivem na capital, pelo menos as que estão, né, vivas hoje, não se lembram de ter vivenciado isso, ter passado por isso. Isso é coisa que nós vivemos aí. Aliás, até hoje na estrada ainda tem esses banheiros por aí, e é uma coisa que meus filhos, por exemplo, nunca viram na vida deles, sabe? Acho que se verem não sabem o que é aquilo, o que é para fazer com aquilo. Então as dificuldades com certeza foram muitas. Como você disse aí, as doenças, muitos morreram, os partos, quantas crianças, né, com anomalias, com dificuldades, porque na época não tinha uma estrutura para se nascer, um bebê, uma criança, quantas mães perderam os filhos. Nossa, são muitas as histórias, né? Muitas, e isso não pode ser apagado por uma fala como essa, né? Uma fala que vem de uma pessoa que de fato não conhece a realidade e a história do nosso estado. Deputada, nós sabemos aí das suas atribuições, do corre-corre que é, mas nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade. Nós temos um outro assunto que o Douglas gostaria de abordar com a senhora, que é a questão da concessão Via Brasil 208-320. Nós estamos com vários registros de acidentes a todo momento e nós não temos tido, nem por parte da concessionária, a preocupação de informar aí pontos onde estão sendo realizadas obras e tudo mais, sinalizações precárias e tudo isso. O Douglas tem uma colocação a respeito desse assunto para falar com a senhora. Eu gostaria que a senhora nos desse uma posição também a respeito desse assunto, porque nós temos certeza que a senhora acompanha o dia a dia de todo esse processo também de privatização desde o seu início. Uma preocupação, claro, Douglas, pode falar, por favor. Uma preocupação que a gente tem, deputado, que se a senhora puder, inclusive depois nos dar um retorno, que a gente sabe que nada é fácil, mas as cobranças que a gente tem recebido muito com relação à Via Brasil, que é esse trecho da MT-320 e também da MT-208. Primeiro que contratualmente a gente sabe também que existe a possibilidade de fazer essas obras de melhoria nas entradas das cidades, né, que seriam as paralelas e tudo mais, as melhorias que são necessárias. Tanto Carlinda, Colíder, Nova Canaã, a Alta Floresta, enfim, essas cidades que passam aí por esse trecho. E existe uma previsão para 2023, só que o número de mortes ocorrido nessas entradas das cidades, aí, devido a não ter esse processo todo, é quase que diariamente. Só ontem, lá em Alta Floresta, foram 3 que faleceram,
vítimas de acidente aí na MT-208, bem de concessão da Via Brasil. Mas o trecho, a parte que mais nos chama a atenção com relação à Via Brasil, além desse descaso de não fazer comunicados, do pare e siga, de recuperações, de trecho e tudo mais, é as condições do asfalto e as condições da sinalização do asfalto. O asfalto praticamente que apagou a delimitação de pista, os olhos de gato, para quem faz a parte noturna, você não enxerga, que você faz o tráfego noturno, você não enxerga, eles não estão preocupados em arrumar isso, em vários pontos, aí, várias críticas mesmo, que as pessoas têm falado diariamente para nós e a gente não consegue solução nenhuma com esse pessoal. A gente queria saber se a senhora não pode nos dar um apoio aí com relação a cobranças, com relação à fiscalização junto à Agera aí, para que verifique isso tudo, que esse pessoal tenha um pouco mais de responsabilidade, já que é uma concessão pública do Estado, né? Com certeza, já vou pedir para fazer um requerimento aqui de informações, até porque a Via Brasil realmente ela é campeã de reclamações aqui para a gente hoje da região norte, né? Essa questão das entradas da cidade, eu cheguei a ver hoje cedo essa matéria sobre o acidente que aconteceu em Alta Floresta, ela é muito preocupante e, como você disse, ela é emergencial. Eu vejo o Estado muito preocupado em fazer com que a 208 se transforme num verdadeiro corredor para inclusive se tornar uma alternativa ali para 174, você sabe que a gente trabalha para isso, enquanto a BR não acontece, a gente está tentando fazer uma saída para 208 para viabilizar toda aquela região ali noroeste, que é a região ali da onde eu saí, ali subindo Juara, Juína ali por cima. A nossa prioridade, sem dúvida, é fazer com que seja uma rodovia trafegável, que melhore a condição. Então, eu vou fazer, sim, um requerimento de informação e vou fazer também uma denúncia sobre essa questão da sinalização, né? Não dá para a gente, toda vez, ficar aceitando as pessoas morrerem ali e não tomar nenhuma atitude, né? A Via Brasil tem que se responsabilizar por isso. A concessionária, tem suas responsabilidades contratuais e não está cumprindo com isso faz muito tempo. Deputada, nós sabemos que a sessão já está aí em andamento, sabemos que a preocupação da senhora de participação sempre ativa nas sessões legislativas e nós queremos aí agradecer e assim que a senhora tiver aí os requerimentos e pode nos enviar as informações através da assessoria, que nós teremos imenso prazer aqui em colocar a público e mostrar a preocupação que a senhora sempre teve com o nosso estado e em especial com a nossa região, da qual a senhora é natural, né, conforme a senhora disse. Muito obrigado pela sua participação aqui e estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, deputada. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, obrigada aos dois, muito obrigada a todos os ouvintes. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço. Vocês sabem que eu estou aqui sempre de portas abertas. Precisou a Rota FM, é só ligar aqui que o gabinete está de portas abertas.